Queridos colegas, nono encontro do nosso grupo de estudos em processo coletivo, legitimidade passiva no processo coletivo, legitimidade passiva nas ações coletivas, o item 1 do caderno aqui embaixo, item 1.1, legitimidade passiva na ação civil pública. Terá legitimidade passiva na ação civil pública qualquer sujeito responsável pelo ato ou omissão causador do dano real ou potencial, e sobre isso eu coloquei um link para um texto, se você tiver mais curiosidade sobre isso. Item 1.2. Legitimidade passiva na ação popular. O artigo 6º caput da Lei de Ação Popular prevê um litisconsórcio passivo necessário. Ele diz assim: a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado ato impugnado ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Sempre terá, assim, a pessoa jurídica lesada, que é pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que tenha gestão sobre recursos públicos, e o agente público responsável pelo ato ou omissão. O dispositivo que eu acabei de ler é bem amplo, né? Autoridades, funcionários ou administradores. Isso acaba incluindo todas as hipóteses de agente público lato sensu, que de qualquer forma tenha participado do ato. Esses dois, pessoa jurídica lesada e agente público, estarão sempre no litisconsórcio passivo da ação popular. Há um terceiro que pode ou não existir conforme o caso concreto. É o beneficiário direto do ato impugnado. Quando eu falo terceiro aqui, não é de intervenção de terceiro, evidentemente, né? É uma terceira possibilidade de pessoa figurando no polo passivo da ação popular. Um ato ilícito pode beneficiar reflexamente vários sujeitos. Esses não são legitimados passivos na ação popular, tá? O interessado deve buscar o beneficiário direto. Nem sempre há o tal beneficiário direto, mas se existir, deve constar necessariamente do polo passivo da ação popular. Pergunta: esse litisconsórcio necessário passivo aí é simples ou é unitário? Aí depende do pedido. Em regra, a ação popular tem dois pedidos: o de nulificação do ato ilícito e o de indenização pelos danos gerados ao patrimônio público. São os dois pedidos possíveis da ação popular. No que toca à nulificação do ato ilícito, o litisconsórcio acaba sendo unitário. Aí é evidente que nós temos que trabalhar com uma decisão uniforme para todos os réus, né? Ou o ato é ilícito e é anulado para todo mundo, ou não é. Não faz sentido anular para o Zezinho, mas não anular para o município. Com relação ao pedido condenatório, indenização pelos danos ao patrimônio público, o litisconsórcio é simples, de modo que não há obrigatoriedade de uniformidade da decisão para ambos os réus. Se a pessoa jurídica continuar até o fim como ré, o pedido condenatório será necessariamente dividido de forma diferente, porque a pessoa jurídica é a vítima. Ora, como condená-la se ela foi a vítima do próprio ato ilícito? Há uma dificuldade de identificação dos legitimados passivos, em alguns casos. E aí diz o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei de Ação Popular o seguinte: o caput fala, do artigo 7º, a ação obederá ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas. Parágrafo 2º. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável. Inciso 3º. Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo, quanto ao beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. Esse dispositivo aí, segundo o STJ, flexibiliza, ou teria flexibilizado, o que os processualistas chamam de estabilização subjetiva da demanda. Segundo o artigo 264 do CPC de 73, que não foi reproduzido de maneira similar no CPC de 2015, depois de citado o réu, não seria possível mudar a demanda. A doutrina diz que no CPC de 2015, em tese é possível mudar a demanda desde que se respeite o contraditório. O artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei de Ação Popular, dispositivo que eu acabei de ler, acaba admitindo, assim, que até a sentença seja incluído algum réu no polo passivo. E aí eu coloquei uma ementa aí para o recurso especial 813.001/São Paulo, vale a pena ler a ementa.
ainda que seja do tempo do CPC de 73. O interesse permanece vivo, em termos doutrinários. O réu será citado e ele terá um prazo para a defesa. A forma de citação é uma opção, digamos assim, do autor. Pode optar por uma citação real, correio ou oficial de justiça, ou por uma citação ficta, edital. No último caso, o autor deve saber que o réu será defendido por um curador especial, como é evidente. Item 1.3 do caderno. Legitimidade passiva na ação de improbidade administrativa. Os artigos 2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa dão a entender que o ato de improbidade administrativa pode ser cometido por pessoa considerada agente público ou até mesmo por um terceiro particular. Para ter improbidade, é preciso ter, no mínimo, um agente público. Não existe improbidade praticada exclusivamente por particulares. Olha só o artigo 2º da LIA. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Também entram aqui os beneficiários diretos, que é os beneficiários diretos, que é exemplo da ação popular, são partes legitimadas, são partes legitimadas passivas na ação de improbidade. Os indiretos não têm legitimidade passiva. O STJ entendeu que a pessoa jurídica tem legitimidade passiva em ação de improbidade administrativa. Eu coloquei uma ementa aí para o recurso especial 970.393 do Estado do Ceará nesse sentido. Há pessoas jurídicas que contam, inclusive, com centores internos próprios para a defesa de ação em improbidade, de ação de improbidade, porque elas podem ser sancionadas com a proibição de contratar com o poder público. E, às vezes, para uma construtora, isso pode até significar falência, né? Seria desastroso deixar de participar de licitação por conta de eventual ato de improbidade e de sanção nesse sentido. Item 1.4. Legitimidade passiva no mandado de segurança coletivo. A legitimação passiva no MS individual ou coletivo, tanto faz, é sempre a mesma. O simples fato de ser um mandado de segurança já torna a questão da legitimação passiva polêmica. Se é mandado de segurança individual ou coletivo, não importa. Mandado de segurança é mandado de segurança. O artigo 6º caput da Lei do Mandado de Segurança exige que na petição inicial do mandado de segurança conste a pessoa jurídica de direito público e a autoridade coatora. O parágrafo 3º, por sua vez, nos lembra que a autoridade coatora é quem pratica o ato ou omissão ou ordena sua prática. Olha o que fala o caput do artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Parágrafo 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. A jurisprudência lembra que o agente público que pratica o ato com um mero cumprimento de ordem, sem qualquer margem de decisão, portanto, não é autoridade coatora. A autoridade coatora é quem ordenou. Isso no STJ e no STF coloquei ementas nesse sentido. Uma boa maneira de descobrir quem é a autoridade coatora é entender quem tem a competência para desfazer o ato. O que esse dispositivo quis dizer é o seguinte: quando não há ordem, é quem pratica. Quando há uma ordem, é quem ordena. São 2 situações diferentes. A doutrina tem, substancialmente, 3 entendimentos sobre esse tema. O primeiro deles, bem minoritário, é o de que há um litisconsórcio necessário, Cássio Scarpinella Bueno. O segundo entendimento defende a colocação da autoridade coatora no polo passivo do mandado de segurança. Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina e Luiz Guilherme Marinoni, os 2 aqui do Paraná. Finalmente, uma terceira corrente entende que o réu é a pessoa jurídica de direito público, e aí, nesse sentido, estão João Batista Lopes e Humberto Teodoro Júnior, e também, nesse sentido, já decidiu o STJ numa ementa que eu coloquei aí para o recurso especial
581 do Rio de Janeiro. O STJ defende que a pessoa jurídica de direito público é a ré do mandado de segurança. Mas há um paradoxo, e a doutrina costuma criticar isso. A sexta turma do STJ já decidiu que a indicação equivocada da autoridade coatora gera a extinção do processo com o fundamento de carência da ação por ilegitimidade passiva. Mas o próprio STJ entende que o réu não é a autoridade coatora, mas a pessoa jurídica. E aí eu perguntei, né? Mas e se o impetrante errar a autoridade coatora, será caso então de carência por ação de ilegitimidade? Se não é réu, não é parte. Deveria extinguir por falta de pressuposto processual, não por carência de ação ou ilegitimidade. Coloquei uma emenda aí para o recurso no mandado de segurança 28.265 do Rio de Janeiro, mas o paradoxo aqui me parece bem claro, né? Difícil explicar essa falta de harmonia dentro do STJ. Item 2 do caderno, do nono encontro, né? A legitimidade bifronte. Já falei disso algumas vezes, mas agora eu vou explicar melhor. Na ação popular, e aí veja o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, um dispositivo permite que a pessoa jurídica citada passe a figurar no polo passivo da ação. A legitimidade é bifronte, porque a pessoa jurídica, necessariamente ré, pode se tornar coautora junto ao cidadão. A pessoa jurídica pode ser coautora junto ao cidadão. Segundo tal dispositivo, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, o que justifica essa inversão é o interesse público. Ela, a pessoa jurídica, não tem legitimidade ativa, mas pode se tornar autora no decorrer da ação. Olha o que fala o 6º da Lei de Ação Popular. A ação será proposta contra as autoridades públicas, ou melhor, contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Já li o dispositivo, mas não custa repetir, né? Aí vem o parágrafo 3º e diz: a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Existe uma polêmica, no entanto, a respeito do momento dessa inversão de polos. Uma corrente diz que essa inversão deve ocorrer no prazo de resposta do réu, nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes. E a decisão do STJ nesse sentido, agravo regimental no recurso especial 973-905 de São Paulo, eu coloquei o link para a ementa aí no caderno. Mas existe um outro entendimento no sentido de que é possível, sim, mudar de polos a qualquer momento. Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso e Daniel Amorim Assumpção Neves. E também a decisão do STJ no mesmíssimo sentido, né? Curiosamente, eu coloquei aí uma ementa para o recurso especial 945-238 de São Paulo. Veja você que me assiste que a primeira corrente, a do Gilmar Mendes, considera mais a interpretação literal do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, e por isso conclui pelo prazo de resposta como momento fatal. O dispositivo diz que a pessoa jurídica poderá, abstendo-se de contestar o pedido, atuar ao lado do autor. A segunda corrente, do Rodolfo de Camargo Mancuso e do Daniel Amorim Assumpção Neves, considera mais a razão de ser da inversão, escapando assim da literalidade do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular. E a razão de ser seria o interesse público, justamente, e o interesse público, nessa dicção, nunca preclui. Em sede de ação de improbidade administrativa, o artigo 17, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa, faz expressa remissão ao artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular. Olha o que fala o 17, caput, da LIA. A ação popular, ou melhor, a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. E aí vem o parágrafo 3º e diz: no caso de ação principal ter sido, ou melhor, no caso de a ação principal ter sido proposta pelo MP, aplica-se no que couber justamente o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Ação Popular. Mas aqui é preciso tomar um cuidado, tá? A pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa só tem legitimação ativa para a ação de improbidade. Se ela estiver no polo ativo, não há o que discutir.
Se o Ministério Público for autor, e é o que costuma ocorrer, a pessoa jurídica lesada será intimada da existência da ação. O STJ já entendeu, inclusive, que a ausência dessa intimação não é capaz de gerar nulidade. Coloquei uma ementa aí para o recurso especial número 886-824 de São Paulo. Mas se for intimada, a pessoa jurídica resolve, digamos assim, se quer formar o litisconsórcio posterior com o Ministério Público, se quer assumir o polo passivo, e daí vem a ideia de legitimidade bifronte, ela pode escolher se quer ser autora ou ré, daí se fala em legitimidade bifronte, ou então, como última opção, ela pode simplesmente optar pela inércia. O MPF já chegou a intimar 2 vezes a União, que pretendia reaver as verbas do mensalão em sede de ação de improbidade. E nas 2 ocasiões, a União disse não ter interesse de assumir nenhum dos polos da ação de improbidade. Muito bem. Deixa eu só me organizar aqui no caderno. Vamos lá. Veja você que me assiste que a ideia de legitimação bifronte é só parecida, né? A LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, faz a menção expressa ao dispositivo da Lei de Ação Popular, mas o procedimento aqui é bem diferente. Nesse sentido, eu coloquei um texto, recomendei um texto sobre a legitimação bifronte em sede de danos ambientais, um texto muito bom, que vale a pena ler. Pessoal, esse foi o 9º encontro do nosso grupo de estudos em processo coletivo. Volto ao 10º encontro para falar de intervenções supervenientes no processo coletivo. Até mais.